A paz do Senhor a todos, professores e professoras da EBD dos Jovens de Domingo. Eu sou Moisés Rodrigues, da Assembleia de Deus, em Jundiaí. Hoje nós vamos aprender a lição de número 11 dos Jovens, que é Crendo na Ordenância de Cristo e a Igreja. O texto básico, bíblico, é Mateus 28:19 e Lucas 22, do 19 ao 20, que eu queria ler com os irmãos. O Mateus 28:19 diz assim: Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lucas 22, do 19 ao 20 diz assim: E tomando o pão, havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: Este é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois de cear, dizendo: Este é meu cálice, Novo Testamento, no meu sangue, que é derramado por vós. A meditação, portanto, que é o nosso versículos. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. A lição de número 11 tem 3 objetivos que os professores têm que trazer para os jovens ali na sala de aula. O primeiro objetivo é demonstrar a diferença entre o sacramento e a ordenança. Isso nós vamos aprender, esses dois significados dessas palavras, para que entendamos o intuito tanto da ordenância do batismo como a ordenância da ceia. Apresentar o significado e o propósito do batismo em águas, expor o significado do propósito da ceia do Senhor. Nós vamos aprender que no sacramento e a ordenância deve ser bem definido primeiro. Eu trouxe alguns tópicos, eu queria ler Romanos para que nós possamos compreender e entender todo o conteúdo de que a lição está apresentando, em compreender o que é sacramento, o que é ordenança. Entendermos que sacramento é uma palavra que foi usado muito no começo da igreja, tanto a igreja católica é uma que mais tem usado o sacramento até nos dias de hoje, que é a Eucaristia. É a transubstanciação do pão e do vinho como o corpo e o sangue de Cristo, como fosse real. E nós vamos aprender que no sacramento, tanto o conteúdo da palavra, ela tem 2 origens. Ela tem quando Augustinho ele introduz isso na igreja como um rito salvífico, tanto o batismo como a ceia do Senhor. E nesse rito salvífico a gente vai entender que na reforma tem rejeitado a natureza de sacramento todos os ritos, menos os 2 originais. Desde o tempo de Agostinho, muitos têm seguido essa opinião, dando o batismo como a ceia do Senhor, serve como sinal exterior visível de uma graça interior, espiritual. O problema não está na prática dos ritos, mas na interpretação do seu significado. Por exemplo, esses ritos históricos da fé cristã são normalmente chamados de sacramento ou ordenança. Alguns empregam os termos modos intercabíveis ou passar outros. Retém o entendimento correto diferente dos conceitos importantes para correta aplicação teológica. O termo sacramento provém do latim sacrumito, que tem no antigo aparentemente usado geralmente o termo de ordenança no antigo. Um sacramento refere-se ao original a soma em dinheiro, onde 2 depositavam num litígio civil e o que ganhavam pegava de volta o que punha, e aquele que perdia pegava o seu dinheiro e era dado aos deuses pagãos. Então, para nós vermos que essa palavra, a origem dela, a sua origem, seu significado. Vamos também entender que esse sacramento é no juramento prestado do novo recrutas do exército romanos. Tanto no 2º século, os cristãos também tinham adotado o termo, começando a associar os votos obedientes à consagração ao Senhor. A Vulgata Latina, em 400 depois de Cristo, emprega o termo sacramentum, que é em latim, para a tradução palavra grega, que é mysterium. Mysterium quer dizer mistério, o que veio acrescentar a conotação tanto recentíssima e misteriosa, as coisas consideradas sagrado realmente no discurso dos anos. Então nós vamos entender que a palavra sacramento, ela tem muitos colocados
de forma como fosse uma obrigação ou uma salvífica que você tinha que fazer para que a salvação viesse a ser completa na vida do cristão. E nós compreendemos isso através da palavra de Deus, quando Efésios 2:8 diz que não é obra humana, é dom de Deus a salvação, e veio por intermédio a fé, e a fé em Cristo Jesus. Eu quero ler Romanos capítulo 6, versículo 11, do 1 ao 11, diz assim, ó: o que diremos, pois? Se permanecemos no pecado para que a graça seja abundante, mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele? Ou não sabeis que todos, quanto fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que somos sepultados com ele pelo batismo da morte, que com Cristo ressuscitou dos mortos. Pela graça do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Porque se fomos juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabemos isso, que nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não servimos mais o pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois, quando a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quando vier viver, vive para Deus. Assim, também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então Paulo ele vai ensinar que uma vez mortos para os pecados, nós ressuscitamos com Cristo. O nosso velho homem não existe mais. Nós vamos entender o significado do batismo, o significado da Santa Ceia do Senhor para os nossos dias. E compreender na teologia que a transubstanciação ela é apenas um pensamento que levou muita heresia e tem levado muitos a acreditar tanto o pão como o cálice, o corpo de Jesus. Vamos agora entrar no primeiro tópico. Deixa eu pegar aqui para os irmãos, que hoje eu trouxe tudo em revista, tudo escrito para os nossos professores. O primeiro tópico diz ordenança e sacramento, o qual eu falei para os irmãos sobre o sacramento, a palavra, e o que é ordenança. Agora nós entramos na palavra ordenância. O termo ordenança também é derivado do latim, ordo, que é uma fileira, uma das ordens relacionadas ao batismo nas águas e Santa Ceia. A palavra ordenância sugere que essa cerimônia sagrada foi instituída por mandamento ou ordem de Cristo. Ele ordenou que fosse observada na igreja, não porque transmitia algum poder místico ou graça salvífica, mas porque simbolizava o que aconteceu na vida de quem aceitou a obra salvífica de Cristo. E eu trouxe o relato de Stanley Orton, que o nosso Marcelo Oliveira pôs para subsídio dos professores. Diz assim, ó: Cristo estabeleceu um modelo para o batismo cristão. Para ele mesmo foi batizado por João no início do ministério público. Mateus 3, do 13 ao 17. Nós vamos ver que até João questiona, não, é o Senhor que tem que me batizar, não eu. Não sou digno. Mas Jesus vem e vai para que se complete em mim tudo o que vinha dito de mim. Quer dizer, a palavra que vinha dito de mim seja completa. Então João batizou Jesus. E nós vamos aprender posteriormente, ordenou que seus seguidores saíssem pelo mundo, a fazerem discípulos, batizando, dando dentro do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Cristo, portanto, instituiu a ordenança do batismo, tanto pelo seu exemplo, quanto pelo seu mandamento. Ele entendia que o batismo transmite graça espiritual independentemente da fé de quem a pratica. Que eu trouxe aqui escritores como José Gonçalves, que diz assim, ó: Agostinho insiste que o batismo significa a remissão dos pecados. José Gonçalves está dizendo. Mas se por um lado não é bíblico ensinar que o batismo tem poder salvífico, isto é, que não há regeneração batismal, por outro lado também igualmente errado não ver valor nenhum nessa importância desse rito cristão. José Gonçalves vai dizer: na nossa declaração de fé,
O batismo não é salvação. Somos salvos pela graça mediante a fé. O perdão dos pecados está na conexão com o arrependimento que procede o batismo. Quando nós se batizamos, é uma declaração da nossa fé. Nós estamos declarando publicamente a nossa fé. É isso que nós temos que alencar e colocar para os nossos alunos, professores, a colocar esses subsídios tanto na nossa declaração de fé. Esses homens como José Gonçalves, ou a nossa declaração tem duas partes que eu coloquei essa primeira que eu li para os irmãos e essa outra, o contexto bíblico mostra que o batismo não salva. Quem crer e for batizado será salvo. Tem uma condicionante aqui, Jesus é bem explícito nisso. Quem crer, tem que crer primeiro, a fé. Por isso que em Efésios 2, verso 8, Paulo vai bater sobre isso sempre. Em todo momento eu vou lembrar os irmãos disso. A obra da salvação é dom de Deus, não vem dos homens. Tudo vem do Senhor, então é pela fé. É pela fé que os nossos pecados são perdoados mediante ao arrependimento. E a nós se batizarmos é uma declaração dessa fé. Nós temos que mostrar isso aos nossos jovens, porque eu, quando era jovem, por falta de conhecimento, quando eu aceitei a Jesus na Brasil para Cristo, eu acreditava que se batizasse uma vez, eu já não podia mais voltar ao velho homem, ou muitas vezes o batismo era uma responsabilidade, que sem batizar eu não tinha essa responsabilidade, e não é diferente. Nós temos que explicar para os nossos jovens que a partir do momento que conhecemos a palavra, que nós entendemos a salvação, já temos a responsabilidade desde o nosso conhecimento. Por que nós não batizamos criança? Que nós vamos entrar depois, mais para frente, nesse tópico. Por que nós não batizamos criança? Porque ela não entende o significado de arrependimento. Por que nós, com a maioria alguns com 12 até 13 anos, mas a maioria 13 anos, porque é um entendimento, nasce nele um entendimento e a fé em Cristo. E ele consegue compreender o que significa salvação, o que significa a fé no Filho de Deus. E aí que ele se torna capaz de escolher o dia de se batizar, como uma declaração da fé que ele já possui. Não é uma coisa que o batismo vai trazer, porque na igreja, na Eucaristia, tanto a transubstanciação do pão lá, que é a hóstia, eles acreditam que ali é o corpo e o sangue. Eles acreditam que sem o batismo não há salvação. E nós entendemos que o batismo, e vamos explicar isso para os nossos jovens, que o batismo é uma declaração da nossa fé, o que já vivemos, o que já aceitamos como modelo de vida. Então é isso que nós temos que alencar para os nossos jovens nos dias de hoje. Então a gente vai entender que o batismo, tanto mais um relato de Stanley Orton, o batismo não é mais do que obediência ao mandamento de Cristo, é relacionar-se com o ato de se tornar seu discípulo. Cremos e ensinamos aqui é a declaração de fé, cremos e ensinamos que o batismo é apenas os que primeiramente se arrependem dos seus pecados e creem em Jesus, sendo também necessário pedir no caso para ser batizado, que eu já tinha falado para os irmãos. Aqui, na nossa declaração de fé ainda, não aceitamos nenhuma prática batismal infantil, para não haver exemplo de batismo de crianças não temos exemplo de batismo de criança nas Escrituras. E por não ser um batismo um meio de graça salvadora, um sinal de selo de aliança que substitui a circuncisão dos israelitas, também por não ser possível a criança ter a consciência do pecado, condições necessárias para que ocorra o arrependimento, as crianças estão pueril, não preenche os seus requisitos na nossa declaração de fé. A revista Ensinador Cristã diz assim: o batismo deve ser compreendido como um passo importante na caminhada com o cristão. Trata-se de um testemunho público, fé, por parte daquele que se arrepende da sua velha maneira de viver, convertendo-se em fé cristã e desde então tornando-se uma nova criatura. 1 Coríntios 1:17. Também o ensinador cristão vai dizer assim: para aqueles que têm experimentado a nova vida em Cristo, o batismo não é uma escolha difícil, haja vista que já entenderam que não há recompensa em viver
em viver morto em pecado. Meyer Pirma diz, que está no nosso subsídios para os professores, aqueles que são batizados em nome do triunfo de Deus, por esse mesmo estão testificados que foram submergidos em comunhão espiritual com a Trindade. Desse modo, pode-se dizer acerca dele: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco todos. Meyer Pirmas, 2 Coríntios 13:13, é o versículo que lemos agora. Também temos a Bíblia de Estudo Aplicada Pessoal, que eu coloquei também. A igreja dos tempos de Paulo, a imersão era uma forma usual do batismo, isso é, o novo cristão era completamente sepultado na água. Ele entendia que o batismo simbolizava a morte e o sepultamento no antigo modo de vida. Sair das águas simbolizava a ressurreição para a nova vida com Cristo. Então nós vamos compreender que tanto o batismo, ele tem dois aspectos. Ele não é um sacramento, mas é uma ordenância. Deus deixou-nos ordenados a batizar, que todo aquele que crê seja batizado. Então, a igreja evangélica crê na ordenância de Jesus. O batismo e a ceia são ordenância de Jesus e não sacramento, é isso que nós cremos. O subtópico 2 é o batismo anuncia nova vida. Como eu tinha dito aos irmãos, no primeiro diz o que é. A palavra batismo vem do termo baptizo, que significa imergir, mergulhar, que conforme estudando na lição, o batismo do Espírito Santo. Entretanto, aqui referimos ao batismo em águas, uma cerimônia que marca a decisão interior do crente para Jesus. Que eu falo para os irmãos, nós temos que colocar isso aos nossos jovens com uma seriedade, porque para que eles entendam que o batismo é uma confissão de fé deles, e isso faz com que a sua vida espiritual cresça, e ele entende o compromisso que ele assumiu com Cristo. Isso é uma obediência à palavra de Deus, uma ordenância. O propósito do batismo, que é o segundo tópico, a identificação como crentes de Cristo na mesma perspectiva que Jesus Cristo foi crucificado, morto e ressuscitado. Jesus, ele nos deu uma base. Jesus, ele sendo Deus, um Deus encarnado, ele foi até o Jordão para ser batizado por João. Que pecado tinha o meu Jesus, mas ele deixou exemplos para nós. É esse exemplo que nós temos que colocar aos nossos jovens, para que os nossos jovens sejam exemplos, seguidores de Cristo, sejam servos do Senhor e faça como Cristo fez, sendo ele 100% sem pecado. Ele batizou-se. E nós temos que entender que o nosso velho homem, a partir do momento do batismo, nós enterramos, é uma declaração que nós não queremos mais viver o velho homem, mas viver o novo homem que já está nascido em nós por causa do arrependimento, porque o que nos faz nascer o novo homem é o arrependimento. O batismo é a confirmação daquilo que já nós em nossos corações já temos colocado, que é o arrependimento. Por que não batizamos crianças? Isso é exemplo. Acabei de falar para os irmãos que tem vários relatos e eu vou voltar aqui novamente, porque eu peguei alguns textos. Tanto José Gonçalves vai dizer que o batismo infantil não é um ensino do Novo Testamento. Augustinho defendia a igreja, deveria batizar as crianças para a remissão dos pecados. Não é de fato dos pecados que eles cometeram, imitando o exemplo dos primeiros pecados, mas dos pecados que contraíam para o seu próprio nascimento, dada a corrupção da sua origem. José Gonçalves vai falar sobre isso aí. Então, a gente vai entender que nós não batizamos crianças na nossa declaração de fé. Eu também peguei alguns trechos na nossa declaração de fé, para que os irmãos compreendam. Deixa eu só pegar aqui, na nossa declaração de fé, que nós não batizamos criança aqui. Não aceitamos nenhuma prática do batismo infantil, por não haver exemplo do batismo de criança nas Escrituras. Essa é a nossa declaração de fé. E também por não ser possível a criança ter consciência do pecado. Então a gente rejeita esses ensinamentos, tanto católico como outras igrejas têm o costume de batizar a criança. Nós cristãos, pentecostais,
não batizamos crianças. Então, para que os irmãos compreendam isso. Agora eu quero entrar sobre o terceiro tópico, que vai dizer: a ceia do Senhor anuncia a comunhão com Cristo. E todos os tópicos, os irmãos vão perceber, os professores, tanto os irmãos, as professoras e os professores, vão perceber que o primeiro subtópico sempre é uma pergunta. E se o irmão puder fazer isso aos jovens, é uma boa escolha, porque nós temos que ver o que os nossos jovens pensam sobre isso. E para empregar isso na vida deles, nós precisamos ver o que está em seus corações, o que eles imaginam sobre isso. Então sempre vai perguntar assim: o que é? A ceia do Senhor anunciada a comunhão com Cristo. Nós vamos aprender o que é. É uma reunião da igreja que observamos desde o tempo do ministério terrestre de Cristo, pois foi o próprio Senhor que a instituiu quando a sua última refeição com os santos apóstolos, Lucas 22, do 14 ao 23, aonde simboliza o corpo partido de Cristo por nossa causa. Ele doou, se foi um suco de uva, o seu sangue derramado de Jesus na cruz por amor de nós. Assim, a ceia do Senhor, lembramos de Jesus em 3 perspectivas: passado, presente e futuro. Eu queria pegar um dos que eu peguei aqui, irmãos amados, para que nós podemos entender alguns ritos, tanto do batismo quanto da Santa Ceia. Mas eu vou agora para a Santa Ceia. Aqui, na Santa Ceia que eu coloquei, o propósito da Ceia do Senhor tem como propósito a comunhão com Cristo e também no seu corpo. A Santa Ceia, ela é um culto cerimonial. Muitos e vários acreditam, tanto no meio cristão como no nosso meio, acredita-se que quando oramos pelo pão e pelo sangue, ele é como fosse uma transubstanciação. Ele se tornasse o corpo e o sangue de Jesus, tanto no suco de uva como no pão. E nós sabemos isso, que não é, mas é sim um cerimonial, uma lembrança, porque 1 Coríntios, versículo 11 de 1 Coríntios, nós vamos ver aqui no 23, que, vamos começar aqui: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graça, partiu. Esse é o meu corpo dado por vós, fazei isso em memória de mim. Memória de mim. Do mesmo modo, depois de cear, pegou também o cálice, dizendo: este é o meu cálice, a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. De novo: porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, vos anuncieis a morte do Senhor até que ele venha. É um culto cerimonial que nós lembramos a morte de Jesus e a sua ressurreição até que ele venha. Então nós temos que explicar isso para os nossos alunos, que o propósito da Santa Ceia do Senhor é lá com Cristo, também com o seu corpo, a igreja como Cristo, com Cristo, porque nós lembramos da sua morte, passado, e a ressurreição, isto é, ele está vivo e habita em nós no presente, e brevemente voltará. Esse é o futuro, quanto então beberemos novamente conosco o fruto da vide, que está em Mateus, Lucas 22, versículo 18. Então, a compreensão de nós, tanto na ceia como no batismo, no terceiro e terceiro subtópico, que é o 3.3, em memória de Cristo, que é o qual eu tinha dito para os irmãos. Quanto a nós, reunimos a mesmo Senhor e cremos que Cristo Jesus encontra-se espiritualmente conosco nessa reunião de comunhão, Mateus 18 e 20. Entretanto, isso não significa que o pão será transformado literalmente no corpo de Cristo. Isso não significa. Ou que o vinho será transformado literalmente no seu sangue, como a Eucaristia, que é feito no catolicismo. Nós não acreditamos nisso. Nesse sentido, dizemos que os elementos da ceia do Senhor simbolizam o corpo de Cristo, como figuramente o nosso Senhor falou aos seus discípulos. Ou seja, o pão continua sendo pão, o suco de uva continua sendo suco de uva. Entretanto,
é o que está, a lembrança é a suficiência do sacrifício de Jesus, a certeza da presença dele e a esperança que viveremos. Estaremos para sempre com o Senhor, em memória de mim, disse Jesus. Então, nós seguimos as ordenâncias de Jesus. Então, nós entendemos tanto como o pão, e eu queria ler aqui para ver com os irmãos, com os professores, Deuteronômio 16, versículo 3 diz assim: na Páscoa vocês não devem comer o pão fermentado durante esses 7 dias. Comam um pão sem fermento, ou o pão da aflição, porque às pressas vocês saíram do Egito, para que todos os dias da sua vida vocês se lembrem do dia em que saíram da terra do Egito. Aqui Deus está estabelecendo para que eles comem por 7 dias o pão sem fermento, para que eles lembrem da onde Deus o tinha tirado. Do mesmo modo é Jesus. Jesus fala que nós se reunimos, tem umas igrejas que se reúnem semanal, a ceia, tem umas que é mensal, que nem nós, tem umas que é trimestral, tem umas que é semestral, tem umas que é anual, mas o importante é a lembrança, é um cerimonial, é para nós lembrarmos da onde Deus nos tirou. Deus nos tirou das trevas do pecado, como eu acabei de ler em Romanos, capítulo 6, versículo 1 ao 11. Paulo vai dizer em Romanos, se eu não me engano, 4, 23, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então quer dizer, nós éramos pecadores, nós andávamos sem rumo e Deus nos tirou, nos resgatou, nos nomeou, nos colocou uma coroa, nos chamou de filho. Hoje somos por adoção filhos e por isso nós entendemos que a ceia é como uma Páscoa aqui para os judeus quando saíram, para que eles comessem o pão sem fermento. Depois da Páscoa, o pão sem fermento por 7 dias, para eles lembrar de onde Deus os tinha tirado. Do mesmo jeito é nós, quando nós se reunimos todo mês ali na Santa Ceia, nós temos que explicar para os nossos jovens que a ceia é uma coisa também, vamos dizer assim, uma coisa sagrada, porque é uma união, nossos irmãos, em lembrarmos de onde Deus, Jesus, nos tirou. A ceia nos faz, é uma complementação, vamos dizer assim, para que os nossos irmãos, essa união com os nossos irmãos em Cristo Jesus, é o que nos une totalmente ali quando nós participamos da ceia, que nós unimos nossos irmãos a lembrarmos de onde Deus nos tirou. A cada um Deus tirou de um lugar. Uns Deus tirou das drogas, Deus tirou do homossexualismo, Deus tirou da prostituição e trouxe para uma nova vida, um novo nascimento. Então nós aprendemos sobre o batismo no novo nascimento, do velho homem ser morto, que é uma ordenância de Deus, não um sacramento. Ninguém é salvo pelo batismo, mas salvo pela fé. Não, como diz Efésios 2:8, não esqueçam, irmãos, a salvação não é dom do homem, é dom de Deus. A fé é que nós temos que ter no Senhor Jesus. Então, para que os irmãos fiquem com esse aprendizado no dia de hoje e compreenda que as barreiras sociais, econômicas, culturais, ajustamente qualquer detalhe que tenha destruir a verdadeira união, somente assim a igreja poderá genuinamente participar e ter um koinoime do corpo. Em 1 Coríntios 10, 16 ao 17. Esta é a verdade vividamente ressaltada por Paulo em 1 Coríntios 11, 17 ao 34. Em uma ênfase importante do apóstolo Paulo nessa passagem, é o exame que o crente deve fazer da sua conduta e o motivo espiritual antes de participar da ceia do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos os professores e professoras, que essa aula seja muito instrutiva para vocês na sua sala de aulas. Tente trazer o máximo de informação possível para os alunos, porque nós estamos falando de jovens, e jovens, eles gostam de muito conteúdo, e a nossa internet hoje está impregnada de conteúdos que só traz a perdição e ao falso ensino, à falsa teologia. Nós temos que compreender, professores, que os nossos jovens precisam comer do melhor que tem, que é a palavra de Deus. Que a fé do Senhor esteja convosco todos os dias. Amém.